conosco que está aprendendo todos os dias. 1 João capítulo 3, nós iremos ler alguns versículos, não iremos, claro, comentar todos eles, mas 1 João capítulo 3, a partir do verso 1 até o verso 6, na minha Bíblia que tem uma divisão de versículos, então nós iremos ler até o verso 6. 1 João capítulo 3, verso de 1 a 6. Vou ler aqui na versão da minha Bíblia, mas parece que confere. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque havemos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Amém. Vamos estar orando. Pedir ao irmão Rodrigo, para você estar orando ao Senhor, lembrando os pedidos que foram mencionados aqui, bem como a palavra do Senhor que foi lida, e o Senhor vai falar conosco nesta noite. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, mais uma vez, diante da Tua presença, elevamos a nossa voz, Deus. Senhor, nós estamos aqui reunidos, já rendemos, elevamos nossa voz em louvor e gratidão a Ti. Refletimos, ó Pai, nas Suas verdades por meio dos louvores entoados e cantados. Amém, Jesus. E, ó Deus, nós somos muito gratos, ó Pai, porque nós temos essa liberdade de estarmos aqui, para poder estarmos elevando a nossa voz a Ti em louvor e adoração. Amém. E também, ó Pai, em petição. Senhor, nós oramos a Ti, ó Deus, para que o Senhor esteja guardando todos aqueles que estejam em viagem, ó Pai, seja os meus pais, irmão Valmir, Ana, irmã Gracinha, Sim. aqueles que nós temos conhecimento, te agradecemos também pelo retorno também, nosso irmão Valério, nós adora. Nós, ó Pai, entendemos e reconhecemos de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e é por isso que nós entregamos essas vidas em Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor continue guiando-os aonde eles estiverem. E, Senhor, nós também queremos continuar, Deus, e suplicando, ó Pai, pela vida dos nossos queridos irmãos que estão passando pelas dificuldades. Seja ali para o nosso irmão Monélio, que já está ali bem angustiado, no desejo de retornar para o seu lar. Ó Pai, Tu sabes muito bem aquilo que ele está passando, Deus. Nós só podemos, ó Pai, tentar apoiar e ajudar, ó Deus, com as nossas condições, com a nossa presença e também com as nossas orações. Mas o verdadeiro consolo nós sabemos que vem somente de Ti, ó Pai. Que o Senhor possa estar ali atuando na vida do nosso querido irmão e também da sua família, que está ali também tanto acompanhando ali na dificuldade. Tu sabes muito bem da dificuldade que é estar ali fazendo esse acompanhamento ali perto, ó Pai. Que o Senhor fortaleça, ó Deus, eles. Dê forças, ó Pai, e acima de tudo, que o Senhor conforte, Deus, e console o coração deles, ó Pai. Entendendo de que, mesmo diante do vale da sombra da morte, a presença do Senhor é permanente, ó Pai. Assim também, ó Deus, para o nosso irmão Jacó, Pai, que tanto também tem passado pelas suas dificuldades há bastante tempo, ó Pai. Tu conheces muito bem a dor, ó Deus, que eles estão passando, não somente dele, mas também da família, ó Pai. Que o Senhor, ó Deus, também console-os, ó Deus, como bom pastor ali juntamente com eles. Mesmo sabendo, Pai, pela dificuldade por onde eles estão passando, mas a plena certeza que o Senhor está presente. Mesmo sabendo, Pai, da incerteza do dia de amanhã, porque nós não sabemos o que será, mas, ó Deus, que a certeza da presença do Senhor e do seu amor seja permanente e fiel, ó Pai, no coração desses nossos irmãos. E que o Teu amor, ó Pai, possa estar consolando-nos, ó Deus, e fortalecendo-nos, ó Pai, neste momento. Senhor, ó Deus, por este momento pelo qual nós estaremos refletindo na Tua Palavra. Senhor, a Tua Palavra ela é viva e eficaz, e com ela, ó Deus, é capaz de tocar na nossa alma, ó Deus.
É capaz, ó Pai, de discernir aquilo que nós pensamos, os nossos desejos, os nossos corações. Que, ó Senhor, que o teu servo possa estar sendo usado por Ti, ó Pai, para transmitir a Tua palavra e assim, ó Deus, nós possamos estar sendo edificados, ó Deus, por meio da Tua palavra sendo transmitida pelo Teu servo. Que cada um de nós aqui, Pai, possamos estar atentos, possamos esvaziar o nosso coração, dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, aquilo que nós ficamos alimentando, ó Pai, pelos nossos próprios pensamentos carnais, mas que nós possamos estar esvaziando tudo isso, para que o Teu Espírito guie as palavras ditas até o nosso coração e assim que possa estar frutificando em nossas vidas. Essa oração, Pai, que nós fazemos em nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém. Obrigado, irmãos. Bem, irmãos, como eu disse, para a nossa breve meditação, nosso crescimento espiritual, eu examinando a palavra de Deus, sabendo que seria escalado para a mensagem desta noite, preferi então ler esse texto sagrado onde João fala do amor de Deus. Nós vemos que ele próprio, no capítulo 3, verso 16 de João, o Evangelho de João, ele diz que Deus amou o mundo de tal maneira. E por isso, alguns estudiosos o chamam de o apóstolo do amor. Porque João, tanto no seu Evangelho, segundo João, como nas 3 cartas que ele escreve, aqui nós temos 3 cartas, primeira, segunda e terceira, ele fala muito do amor. Nós falamos outro dia aqui no capítulo 2 dessa primeira carta, quando ele chama os irmãos, os jovens, de filhinhos meus. Esse era o modo carinhoso que ele usava para com os servos de Deus. E ele não estava errado, não estava certo, porque o Senhor Jesus ensinou isso aos discípulos, e João estava lá. É por isso que ele era o discípulo que mais próximo do Senhor Jesus convivia. Tanto é que na ceia ele estava aconchegado ao peito de Jesus. E Pedro, de longe, quando Jesus fala que alguém iria traí-lo, Pedro ficou apavorado, disse: pergunta a ele, você está mais próximo, pergunta aí quem é? Quem? Porque João estava bem do lado do Senhor Jesus. Então nós vemos que ele realmente é considerado o apóstolo do amor. E ele aqui nada mais que isso está falando. Veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E ele afirma, e de fato somos filhos de Deus. Por que João está dizendo isso? João era um dos religiosos que talvez pensasse que por ser religioso estava salvo. E então quando o apóstolo Paulo escreve, ele diz assim, que quando veio Cristo, mudou as teorias da religião, os pensamentos dos homens daquela época, que quanto à salvação bastava apenas ser religioso. E os irmãos e as irmãs que estudam a palavra de Deus sabem muito bem que no capítulo 3 do Evangelho de João, o Senhor Jesus encontrou com um homem extremamente religioso chamado Nicodemos, que pensava que, por ser mestre em Israel, um grande ensinador, Nicodemos era do mesmo nível do apóstolo Paulo em termos de sabedoria. Paulo estudou aos pés de Gamaliel e Nicodemos tinha esse mesmo nível. Eu estava pesquisando isso, de sabedoria, de conhecimento. É por isso que Jesus o chama de mestre. Você é mestre, não é mestre? Não era qualquer um, não. Quem sou eu para chegar aos pés do mestre? Então, Jesus chama Nicodemos, você é mestre em Israel. Você só não sabe dessas coisas que eu vou te falar agora. E João está falando aqui exatamente do novo nascimento. Ele também não tinha essa convicção de salvação. Tanto é que eles foram, todos os discípulos foram batizados no batismo de João. E embora João pregasse o arrependimento, mas nem todos creram. Nem todos creram. Por exemplo, nós vemos que o apóstolo Paulo mais tarde encontra
me fugiu o nome agora, Priscila, Águia e Priscila, né? Que tinham sido batizados no batismo de João, mas nem sabia que existia o Espírito Santo. Então veja bem como era a crença, né, da época, né? E eles pregavam, né, o Evangelho. Não era ainda o Evangelho que nós temos hoje, né? Porque eles falavam muito das leis, falavam de Deus sem conhecer a Cristo. E então João agora ele vem com esse Evangelho que ele acompanhou, né? Nós vemos nos primeiros versículos do primeiro capítulo desta mesma carta, João afirmando que nós somos testemunhas dele, apalpamos, né? Vimos, apalpamos e testemunhamos aquilo que nós vemos. Então agora ele fala que vede que com grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Aqui cai por terra, né, a teoria, o pensamento do mundo, quando eles dizem que todos são filhos de Deus. Eu trabalhei na época na área florestal como encarregado, porque ele era ateu, e não adiantava você falar para ele de Jesus. Eu falei, não, esse negócio de Jesus não, todos são filhos de Deus, não existe ninguém aqui que é filho de Deus. Eu falava, não, a Bíblia diz que nós somos criaturas de Deus, filhos de Deus, não somente aqueles que creem em Jesus, aceitam Jesus como Salvador. Ele passa então a ser chamado filho de Deus, mas ele batia na tecla que não, que todo ser humano é filho de Deus. Eles não aceitam que são criados, são filhos. Então João, ele fala exatamente isso aqui: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. E quando chega no verso 2 ele diz, amados, agora somos filhos de Deus. Por que agora? Porque antes não era. E nem nós que aqui estamos não éramos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus hoje por causa do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que ali na cruz do Calvário pagou a cédula, né, de dívida que existia contra nós, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, e ali pagou o preço da nossa redenção. O mesmo apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14, ele diz que o Senhor Jesus, através do seu sacrifício ali na cruz do Calvário, ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Verso 14 diz, em quem temos a redenção, a remissão dos nossos pecados. Então foi através do Senhor Jesus Cristo que nós nos tornamos agora filhos de Deus. E é isso que João está dizendo aqui, amados, agora somos filhos de Deus. Agora eu tenho certeza, ele tinha, né? Por isso ele escreve aqui, amados, agora eu tenho certeza e vocês também precisam ter essa certeza de que somos filhos de Deus. Então quando o Senhor Jesus encontra com Nicodemos começa ali, tipo assim, elogiando, né, o Senhor Jesus, né? Dizendo, mestre, sabemos que és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Ele estava certo. E se Deus não estivesse com Jesus, ou se Jesus não fosse Deus, né, não faria os sinais que ele fazia. Nicodemos nesse ponto estava certo. Só que não era esse o papo que Jesus queria com ele. Jesus não veio para se apresentar apenas como Deus ou como Filho de Deus, e nem para fazer sinais e maravilhas. Ele veio para que as pessoas crescem nele e se tornassem, o que João está dizendo aqui, filhos de Deus. E então Jesus disse, se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, e muito menos entrar nele. Você não pode ver, como vai entrar? E Jesus depois disse, Nicodemos, você é mestre em Israel, não sabe dessas coisas, você precisa nascer de novo. E aí então nós vemos que no final dessa conversa toda, que vai até o verso 10, né, do Evangelho de João capítulo 3, de 1 a 10, Nicodemos entende o que era o novo nascimento, e ele crê no Senhor Jesus e se torna um servo de Deus, embora que ocultamente, claro, por causa dos judeus. O Evangelho de João narra isso, mas nós vemos que lá no capítulo 19 do Evangelho de João ele aparece com José de Arimateia no sepultamento de Jesus. Então ele se tornou, mesmo que ocultamente, um servo de Deus, que ele creu e aceitou nessa transformação de simplesmente ser um religioso para ser um cristão. E os irmãos lembram muito bem que lá em Antioquia, né, os crentes que foram despertos foram pela primeira vez chamados não de religiosos, mas de cristãos. Cristão é aquele que é de Cristo, pertence a Cristo. Isso é ser cristão, não é simplesmente ser rotulado por uma religião.
Isso tinha demais, né? Em Jerusalém, religiosos o que mais tinha, mas cristãos eram poucos. Aqueles que foram dispersos foram chamados cristãos. E é exatamente disso que João está falando aqui. Amados, agora somos filhos de Deus, vede com grande amor, não é? Mais uma vez, ele afirmando aqui que por causa do amor, por causa da misericórdia de Deus, é que nós fomos salvos por Cristo Jesus. Ele enviou seu Filho ao mundo, para que ele na cruz do Calvário pagasse o preço da nossa salvação. Amados, agora somos filhos de Deus, verso 2, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Nós sabemos que essa manifestar aqui é na vinda de Cristo. Ele vai se manifestar. Paulo escreve isso lá em Colossenses capítulo 3, verso 4, né? E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Isso é manifestar vindo a igreja com o Senhor. Aí então João diz assim, olha, por enquanto não adianta vocês quererem me interrogar, eu não sei explicar como seremos, que corpo teremos, embora o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, a partir do verso 51, né, ele diz que é um mistério, né, essa transformação, mas ele diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos seremos transformados. Então ele diz que é um mistério. É isso que João tenta explicar aqui, por isso que eu não sei o que é mistério. Mistério é algo desconhecido, né? E João, como ele ainda não tinha esse conhecimento, por isso que ele disse que quando ele se manifestar, nós vamos saber. Fiquem tranquilos, não é para agora. Não fiquem apavorados. Ah, como que eu vou ser lá no céu? Né? Qual que eu vou ser? Que corpo que eu terei? Mas o apóstolo Paulo ele dá uma luz, né? Isso aí, nós vemos a partir do verso 19 de 1 Coríntios capítulo 15, quando ele diz assim, olha, planta-se ou sepulta corpo natural e ressuscita corpo espiritual. Disso eu sei. Paulo fala, disso eu sei, tenho certeza. Não vai sair o mesmo corpo que for sepultado lá, natural, vai sair lá do túmulo. Não, vai ressuscitar corpo espiritual. Paulo diz isso, né? Então eu falei assim, se tem corpo natural, tem corpo espiritual. Agora, qual é a maneira que vai ser? Não sei. Mas João diz aqui que nós seremos semelhantes ao Senhor Jesus, com exceção, né, dos sinais dos cravos nas mãos e nos pés da coroa de espinho, e também da lança, né? Ele vai mostrar esses sinais para nós, para mostrar qual foi o grande amor dele lá na cruz do Calvário por nós. Mas nós seremos semelhantes a ele, teremos um corpo glorioso, né? É isso aí que João está dizendo aqui. Seremos semelhantes a ele, com exceção desses detalhes que eu acabei de falar. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. João sabia do que ele estava falando, porque ele tinha visto o Senhor Jesus, né? Ele acompanhou todo o ministério do Senhor Jesus, né? Ele viu ele até após a ressurreição, que o Senhor Jesus ficou com eles mais de 40 dias, né? Depois da ressurreição. E João estava lá no monte de Jerusalém, quando o Senhor Jesus foi sendo elevado para as alturas. Tudo isso ele viu, e então por isso que ele está dando esse testemunho. Haveremos de vê-lo como ele é. Mas ele dá um recado aqui, né, para os salvos. Não é simplesmente porque nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor pela fé, como diz o apóstolo Paulo, pela graça, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não fizemos nenhum esforço, apenas exercitamos a nossa fé, que também é um dom de Deus, diz o apóstolo Paulo. É que nós vamos viver de qualquer maneira. Nós precisamos ter uma vida que segue os padrões da Bíblia, que segue os ensinamentos do Senhor Jesus. Tanto é que, lá em Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, o Senhor Jesus deu uma ordem para os discípulos. Ó, vocês vão, né, por todo mundo, vocês vão ensinar aos que creem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eu vou estar com vocês todos os dias, mas vocês vão ensinar eles a guardar o que eu tenho ordenado, o que o Senhor Jesus ordenou, para que nós vivêssemos uma vida digna de filhos de Deus. Hoje a igreja é chamada de a família de Deus. A igreja, estamos falando de uma igreja que será única, né? Não estamos falando de títulos de religião. Eu quero crer que
em todas as religiões que pregam o santo evangelho do Senhor Jesus, independente de denominação A ou B, tem pessoas salvas, como também tem perdidas. Quem sou eu, né, para dizer que aqui todos são salvos ou que alguém não é? Eu tenho que olhar para mim mesmo, né? Como diz o apóstolo Paulo a Timóteo, né? Tenha cuidado de você mesmo, né? Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina, porque fazendo assim salvará tanto a ti. Primeiro aponta para a gente que está falando. Salvará tanto a ti, também os que te ouvem. Então nós precisamos ter cuidado com os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo, que Ele deixou para nós viver uma vida de santidade, de amor. Tanto é que Ele disse para os seus discípulos: novo mandamento vos dou, que vos amei uns aos outros, né? Tem pessoas que não vivem isso na prática, né? Apenas de língua, e o mesmo apóstolo São João diz aqui: filhinhos, não ameis de palavra, mas de fato e de verdade. Por isso, pratiquem aquilo que vocês falam, que ensinam. Então nós vemos aqui que no versículo 3 ele diz: assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. A nossa esperança é um dia estarmos na presença do Senhor. E então nós precisamos viver uma vida de santidade. É isso que João está dizendo aqui. Purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Nós mesmos não temos essa capacidade de nos purificar, mas o sangue de Cristo tem. Tanto é que João diz aqui, olha, no capítulo 1, verso 7: se porém andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Eu gosto muito do Salmo 51, já numa outra ocasião, quando eu estava pregando aqui, né? Citei o Salmo, para mim é uma das melhores orações que Davi fez, né? Em todo o seu reinado. Quando ele sente em si o seu pecado, e ele recorre ao perdão de Deus. E ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, segundo a tua benignidade, e apaga as minhas transgressões. Em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Quem de nós somos diferentes de Davi? Todos nós corremos esse risco de pecarmos contra Deus. Por mais que tentamos ser santos, puros, diz o profeta Isaías que as nossas justiças são como trapos de imundícia, porque Deus é superior. Quando você pensar em santidade aqui na terra, Deus é superior. Mas Ele quer que nós nos esforcemos, pelo menos esforçar para sermos santos. Apocalipse capítulo 22, verso 11 e 12, o apóstolo São João, esse mesmo apóstolo que escreveu o Apocalipse, né? E lá encerrando, né, fechando a Bíblia, ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça. Tá lá no meio da lama, né? É como diz o apóstolo Pedro, né? A porca lavada voltou lá uma salva, né? O dever do porco é viver na lama mesmo, né? Então, João falando lá em Apocalipse 22, verso 11, ele diz assim: continue o injusto fazendo injustiça, né? Mas o justo continue a justificar-se ainda mais. Então, quanto mais nós nos esforçarmos para sermos santos e irrepreensíveis, né? Como diz o apóstolo Pedro, né? Nós ainda ficamos aquém da santidade que Deus deseja. Mas Ele sabe disso, né? Importante é Ele ver em nós o nosso esforço para sermos santos. Então é disso que João está dizendo, que olha, embora Ele tenha nos amado tanto, né? Amados, agora somos filhos de Deus, né? Somos a igreja de Deus, pertencemos à família de Deus. O apóstolo Paulo deixou isso muito claro aos Efésios, capítulo 2, verso 19. Ele diz assim: amados, irmãos, agora nós somos concidadãos dos santos e somos da família de Deus. Então a igreja é a família de Deus, nós pertencemos, né, à família de Deus. E é por isso que João diz que nós somos filhos, família, né, filho, descendente da família. Assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança. O apóstolo Paulo bate muito nessa tecla a respeito de esperança, né? 1 Coríntios 3, verso 13, ele fala: porém deve permanecer no coração do crente a fé, a esperança e o amor. João está falando dessas três coisas aqui: fé, esperança e amor. Quando nós cremos no Senhor Jesus, nos tornamos filhos de Deus, exercitamos a fé, que é um dom de Deus que Ele nos deu para crermos, né? E a esperança é que João está falando aqui: nós seremos semelhantes a Ele. Essa é a nossa esperança, de um dia estarmos na glória com o Senhor e sermos
semelhantes a Ele. Né? E o amor, porque Deus é amor. Permanece a fé, a esperança e o amor. Essas três coisas. Porém, o maior é o amor, porque Deus é amor. Ele é maior que tudo. Maior que a nossa fé, maior que a nossa esperança. Mas é necessário nós vivermos uma vida de santidade, né? De purificação aqui nesse mundo, para sermos também exemplo para aqueles que não creram. Porque se de repente você viver uma vida, né, de qualquer maneira, comparado ou semelhante às pessoas que ainda não se converteram, você correrá o risco de, quando você for falar de Jesus para ele, por ser crente igual a você, eu prefiro ficar onde eu estou. Isso acontece, pode acontecer. Porque ele não vai ver você em mim, né, exemplo de santidade, de que nós somos diferentes, de que nós somos filhos de Deus. Por isso que muitas pessoas dizem, todos são filhos de Deus. E não são. Nós que estudamos a palavra de Deus, nós sabemos que todos foram criados por Deus. Filhos de Deus são aqueles que foram adotados em Cristo. O apóstolo Paulo, nós falamos muito, né, do apóstolo Paulo, mas o apóstolo Pedro também, né, ele falou, quase que ele repete as mesmas palavras de Paulo. O apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Santos e irrepreensíveis. Deus não nos escolheu à toa, simplesmente para ser salvo. Você meu filho vai para o céu de qualquer maneira. Não. Nós precisamos viver uma vida santa e irrepreensível. E o apóstolo Paulo, ele fala ali de um novo nascimento, o apóstolo Pedro, aliás, né? 1 Pedro capítulo 3, verso 3 também ele diz, ele usa as mesmas palavras a princípio do apóstolo Paulo, dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou, nos fez nascer de novo. Regenerar, nascer de novo. Aí ele completa, né? Para uma viva esperança. Ele cita aqui a esperança que João está falando aqui. Para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Então, irmãos e irmãs, essa é a nossa esperança, né? E nós vemos lá no capítulo 13 da carta aos Romanos, o apóstolo Paulo falando, né? Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Essa é a nossa esperança, né? Quer vivamos ou quer morramos. Se o Senhor me chamar para a eternidade, agora, daqui a pouco, tanto faz. Eu sou do Senhor. Estando nesse corpo vivo, eu sou do Senhor. Se eu morrer, partir para a eternidade, sou dele. Do mesmo jeito, não muda nada. A única coisa que muda é que eu não vou sofrer mais. O apóstolo Paulo diz que quem morreu está livre de pecar. Está lá em Romanos capítulo 8. Quem morreu está livre de pecar. Você vai pecar mais, nunca mais. Você não vai precisar viver mais uma vida de santidade, porque você morreu. É esse corpo que precisa de santificação. E o apóstolo Paulo, ele acrescenta, falando a respeito disso aqui que João diz, e assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Aí o apóstolo Paulo vai lá para 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 23, ele diz assim: para que o vosso corpo, alma e espírito sejam achados íntegros no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Íntegros. Embora nós, por maior esforço que fizermos, é claro, encontraremos dificuldades, né? Em viver uma vida, já disse, de santidade que agrada a Deus. Mas Ele está vendo esse esforço em nós, é o que vale. Vale a pena ser crente, né, do Senhor Jesus e vivermos uma vida que agrada ao Senhor. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, desobediência a Deus, né? Então nós precisamos evitar isso. Por isso que Davi, repito, né, lá na sua oração diz: eu pequei contra ti somente, né? E fiz o que era mal perante os seus olhos. O pecado que nós praticamos aqui, né? Qualquer desvio de conduta espiritual, nós às vezes nem sempre pecamos contra o irmão, pecamos é contra Deus mesmo, porque Ele é justo, né? Porque Ele é justo. Então, por isso que Davi diz: contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos. Verso 4, né? Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei, desobediência, né? Verso 5, sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. João está confirmando que é isso que eu falei, né?
por maior esforço que fizermos para sermos santos e irrepreensíveis, ainda não chegamos ao nível que Deus deseja. Chegaremos, seremos semelhantes a Ele. Lá nós não teremos nenhuma culpa, nenhum pecado. O escritor da carta aos Hebreus, capítulo 1, o Senhor Jesus vai dizer, né, quando a igreja estiver na presença de Deus, vai dizer: Pai, aqui estou eu e os filhos que o Senhor me deu. Amém? Que Deus em Cristo nos abençoe, né? Nos ajude, nós vivemos essa vida que agrada ao Senhor. Nele não existe pecado. Último versículo, verso 6. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem conheceu, não é filho de Deus, nunca foi. Pode ser, mas por enquanto não é. É o que João está dizendo aqui. Todo aquele que vive pecando, porque vai dizer: eu sou filho de Deus, está vivo no pecado. João está dizendo que ele nunca viu e nem conheceu a Jesus. Que Deus nos ajude a vivermos uma vida de santidade, né? Na presença do Senhor. E vamos lembrar bem, né? Como diz o mesmo João aqui, repetindo Apocalipse 22, 11, né? E o verso 12 eu tinha falado, não citei, né? O Senhor Jesus fala para João, né? Continue o injusto fazendo injustiça, é o dever dele, é o papel dele, mas o justo continue a justificar-se ainda mais. No verso 12 diz assim: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. O que é obra? É esse esforço que nós fazemos para viver uma vida de santidade na presença do Senhor. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos uma vida que agrade ao Senhor, né? Claro que nós não iremos jamais chegar ao nível de santidade 100%, né, Ué? O apóstolo Paulo fala isso, né, lá em Colossenses, né? Filipenses, aliás, Filipenses capítulo 3, verso 14, 15, 16, né? E fala disso lá. Olha, ainda não alcancei essa bênção, né? Mas prossigo para conquistar aquilo que é perfeito em Cristo. E quando chega no verso 14, ele diz: prossigo para o alvo. O nosso alvo é Cristo, né? Para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém.